Quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, em Apocalipse capítulo 2, e nós vamos ler o verso de número 10. Apocalipse 2, verso de número 10. E eu quero te pedir, convidar para hoje à noite, 18 horas, o culto do edredom. Não é isso? Você pega um edredom e vem. Vai ser uma outra palavra, eu vou falar sobre como viver o ano da aliança. Queria te pedir muito para vir. Ah, pastor, eu estou cansado, eu tenho que fazer unha, amanhã eu trabalho. Eu sei. Mas venha, convide alguém. Deus vai falar ao seu coração e nós vamos sair daqui tocados, ministrados como nessa manhã. Vamos ler então Apocalipse 2, verso 10. Jesus está falando para uma igreja sofredora. Das 7 igrejas da Ásia, 5 Jesus repreendeu, só 2 Jesus só elogiou, e essa é uma das igrejas que Jesus só elogiou. Era uma igreja pequena, pobre, simples, sem força. Ele começa o texto dizendo isso, mas olha o que diz o verso 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eu quero nessa manhã falar sobre apenas seja fiel. Diga comigo, apenas seja fiel. Só os homens? Apenas seja. As mulheres? Apenas seja fiel. Desde que começamos a caminhar com o Senhor Jesus, uma coisa só nós somos chamados para fazer: andar em fidelidade. Deus nos chamou para sermos fiéis, porque é isso que Ele é. Deus é fiel e os filhos de Deus devem também viver uma vida de fidelidade. Só que eu sei que quando a gente fala de fidelidade, isso é um conceito muito abstrato. Muita gente fica fiel, a gente geralmente pensa um marido que não trai a mulher, uma mulher que não trai o marido. É muito mais do que isso. Eu vou te falar aqui 5 coisas que são o que é ser fiel, para que você entenda o que Jesus está pedindo de nós, porque essa igreja sofredora de Esmirna, ela ia passar lutas, ela ia passar tribulações, ela ia passar dificuldades, alguns membros iam ser colocados na prisão, mas Jesus não pediu deles: olha, eu quero que vocês sejam alegres. Olha, eu quero que vocês tenham paz. Olha, eu quero que vocês sejam ricos. Olha, eu quero que vocês sejam equilibrados. Não. Jesus não disse: seja bonito até a morte e dar-te a coroa da vida. Jesus não disse: seja rico até a morte. Jesus não disse: seja nem feliz. Gente, sabia que a Bíblia não é um livro sobre nos fazer feliz? A Bíblia não é. Felicidade é um subproduto da fidelidade. A paz é um subproduto da fidelidade. O que Cristo pede dos seus seguidores é uma coisa só: apenas seja fiel. O resto é comigo. O resto é comigo. Então o que é ser fiel, Lucinho? Primeiro, permanecer leal. Gente, eu moro em Minas. Atlético e Cruzeiro se mata. Eu nunca vi um atleticano virar cruzeirense. E eu nunca vi um cruzeirense virar atleticano. Eu já vi desistir do futebol. Ah não, eu desisto. Esse time meu me mata de raiva de manhã, de tarde, de noite. Eu não vou torcer mais, quero que se exploda. Eu já vi isso, mas eu nunca vi. A pessoa troca de sexo, troca de país, troca de Deus, troca de tudo, mas não troca de time. O que é isso? Lealdade. Que a gente tenha por Jesus a lealdade que a gente tem a uma ideia política ou a um time de futebol. Permanecer leal é a primeira coisa que explica a fidelidade. Segunda coisa é caráter constante. Todos nós temos caráter, só que muitas vezes o caráter oscila. Eu vi uma frase muito legal: tenha a crise que você quiser. Crise financeira, crise de relacionamento, crise do que você quiser, mas não tem uma crise de caráter. O caráter precisa ser constante.
Deus tem que dar para a gente isso, e nós temos que correr atrás de um caráter constante, porque quando estivermos ali frios dentro do caixão, nós não vamos ser lembrados pelo carro que compramos, pela roupa que usamos, nem pelo tamanho das nossas igrejas. Nós vamos ser lembrados pelo nosso caráter. Caráter constante, que não muda, que não fala assim, poxa, agora eu estou na América, então eu vou agir de uma outra maneira. Agora eu estou perto de fulano, vou fazer. Não. Isso é ser fiel. Terceiro, cumprir o que foi prometido. Você não tem que falar nada, você não tem que prometer nada, mas se falar, cumpre. Quem é mais velho aqui que viveu aquela época que uma palavra valia mais do que uma assinatura no cartório? Quem viveu? Eu sou da época que eu cheguei a ver um homem virava para o outro e falava assim, esse terreno é seu, eu está vendido. Não tinha que assinar nada, não tinha que fazer nada, a palavra valia. Prometeu, vai cumprir. Eclesiastes capítulo 5, a Bíblia diz assim, se você fizer promessas diante de Deus, cumpra, porque Ele não tomará por inocente aquele que não cumprir. Então nós temos que ser fiéis naquilo que falamos. Você é um voluntário na igreja, venha com neve, vem na enchente, vem rolando, vem arrastando, vem no cipó, mas venha. Eu estarei lá, esteja lá. A minha irmã mora na Inglaterra há 24 anos, ela é casada com um inglês, tem uma filha inglesa, e eu tento explicar para o meu cunhado inglês, que no Brasil a gente não cumpre as coisas. Ele não entende, ele vai lá no Brasil, eu falo assim, sabe como é que é no Brasil? Eu falo assim, a gente atrasa para o nosso casamento. Ele fala, oh my God, I can't believe it. Falei, mas a gente acha chique. Ele fala assim, mas as pessoas não fazem revolta não? Eu falei, não, acho chique também. Aí elas atrasam o delas também. Sabe o que ele falou para mim? Aqui na Inglaterra, quem atrasa para um compromisso, a gente tem a noção de que a pessoa não teve acesso a estudo. Ou se ela não teve acesso a estudo, a gente entende como roubo, porque a gente está tirando o tempo que é da outra pessoa. Lá a minha irmã me falou, sabe como é que é o compromisso na Inglaterra? Nunca em hora terminada em 0, nem hora terminada em 5. É assim, eu te encontro 7h23, 2h22. Eu estou aqui do lado e falo assim, Jesus amado, me ajuda. Fiel no que prometeu. Que mais? Ser fiel é ser o mesmo na presença e na ausência das pessoas. O que é ser fiel? É você viver sua vida toda como se o seu pastor estivesse andando atrás de você assim o tempo todo, ó, te olhando. Um jovem falou comigo, Lucinho, eu estou namorando essa menina aqui, e a menina com a cara de pamonha assim do lado, rindo. Até onde eu posso ir no corpo dela? Eu falei, você pode ir no corpo dela o mesmo tanto que você pode se você estivesse no altar da igreja. Então eu posso fazer pouco. Eu falei, acertou. Aí um outro veio também fazer a mesma pergunta, pastor, quando eu namorar, até onde eu posso tocar minha namorada? Eu falei, você pode tocar o mesmo tanto que você quer que um cara toque sua filha depois que você tiver uma filha. Então é ser o mesmo na frente da tela do computador de madrugada, e ser a mesma pessoa quando está no meio dos crentes, e ser a mesma pessoa quando está com o não cristão, e ser a mesma pessoa. Gente, tiraram Daniel de Israel, levaram para Babilônia. O moleque continuou fiel. Ele chegou no palácio do presidente da Babilônia, Nabucodonosor. Ele falou, não vou comer essa comida. Essa comida não agrada a Deus. Eu vou comer a comida de vegetais e água. Aí foi a maior confusão, você sabe a história. Os amigos dele ficaram 10 dias comendo a comida que não agrada, a comida que agradava a Deus, a outro. No final, os 4 estavam mais fortes do que os outros. Então assim, na presença e na ausência, no país ou longe do país, com o cônjuge perto, com o cônjuge longe, com a internet ligada, com a internet desligada, o importante é a gente ter a mesma lealdade, o mesmo caráter. É isso que Deus está chamando a gente para viver. Em resumo, ser fiel é imitar Jesus, que foi a pessoa mais fiel que já viveu. Ninguém foi tão fiel como Jesus. É fazer de Jesus todo dia o seu modelo. Tudo que você for fazer, você pensa assim, Jesus faria isso no meu lugar?
Jesus falaria isso no meu lugar? Como Jesus se comportaria nesse momento? O que ele falaria? Como ele se vestiria? O que ele diria para essa pessoa do sexo oposto? Jesus foi fiel. Quem quer ser como ele? A pergunta não é Deus é fiel. A pergunta é, eu tenho sido fiel a Deus? Essa é a pergunta. Então, se puder colocar aqui para mim, eu fiz um conceito de fidelidade. Fidelidade não é uma emoção, mas é diariamente dizer sim a uma obediência prolongada, independente dos resultados. Vou ler de novo. Fidelidade não é uma emoção. Ai, me senti fiel. Não existe isso não. Fidelidade é diariamente dizer sim a uma obediência prolongada, independente de dar resultado ou não. Você continua fiel. Ah, mas o povo de Esmirna ia para a cadeia. Continua fiel na cadeia. Nós vamos fazer um culto na cadeia. Paulo fez culto na cadeia. Ah, mas estão falando mal de mim. Continua fiel. Ai, ganhei 10 bilhões. Continua fiel. Ai, minha mulher quer me largar. Continua fiel. Quantos casais eu já atendi? Que um dos casais pisava, um dos cônjuges pisava na bola. Aí o outro falava assim, esse jogo não vai ficar 1-0, vai ficar 1-1. Aí a pessoa que estava certa vai lá e se suja, e ela perde aquilo que ela tinha, que era a fidelidade, porque ela achou assim, ser fiel não deu resultado, dar o dízimo não deu resultado, vir à igreja não deu resultado. Para que eu vou continuar sendo fiel? Você não é fiel para dar certo, você é fiel porque você quer ter o mesmo caráter do seu Pai Celestial. E a sua fidelidade vai pregar mais alto do que qualquer sermão e do que qualquer mensagem que alguém falar. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, olha fulano, ele tem caminhado do mesmo jeito, ele não muda. Isso é maravilhoso. Mas hoje nós vivemos uma época, gente, de infidelidade extrema. Infidelidade. Hoje ser infiel é lindo. Aqui nos Estados Unidos eu li uma história que me chocou. Há poucos anos atrás uma mulher de 40 anos descobriu que estava com câncer na mama. Aí fez todo o tratamento, ela já era casada há 15 anos. Fez todo o tratamento, ela e o marido lutando. Removeu a mama, venceu o câncer. 1 ano depois o câncer apareceu na outra mama. Aí fez todo o tratamento, mais 3 anos. O médico falou, não vai ter jeito, você vai morrer. O que ela fez? Ela pediu o divórcio do marido. E fez um podcast chamado Dying for Sex. E ela teve relação sexual no último ano de vida dela com 200 homens. Tem o nome da abençoada aqui, cadê? Ó? Aqui, ó. O nome dela é Molly Cochran. 45 anos, estou aqui com a foto dela. Ou seja, ela escolheu viver até o fim de uma maneira. O marido que ficou 20 anos ao lado dela, lutou contra o câncer, ela o descartou. Ela o deixou. Esses dias eu vi lá em São Paulo, um jovem foi para uma festa, aí para pegar a mulher, o que ele fez? Colocou uma tornozeleira eletrônica. Só que era falsa. Porque o seu país, eu não sei se você sabe disso, é um país onde é chique ter cara de bandido, né? Foi feita uma pesquisa esses dias lá no Brasil, qual tipo de homem as mulheres mais gostam? Número 1 ficou, homem com cara de bad boy. Gente, as pessoas, olha, elas glamourizam a infidelidade. Aí esse cara que foi com a tornozeleira falsa para a festa, se envolveu numa briga, a polícia foi olhar a tornozeleira, viu que era falsa, levou para a delegacia e pôs uma de verdade. Olha que lindo. Não é lindo? Não merece um aplauso a gente aplaudir Jesus? Né? Olha que lindo. Vai ficar com a tornozeleira de verdade. Que é isso? Que é isso? Não, nós temos que voltar a uma época de admirar aquelas pessoas. Sabe o que é meu sonho, gente? Quando alguém fala assim, felicidade, fidelidade, eu penso no vovozinho, na vovozinha, sentado na praça, de mãozinha dada, vendo o pôr do sol, vendo os netos, bisnetos correndo, cachorro correndo, e os dois fiéis até o fim. Até o fim. Eu penso nos nossos irmãos da Nigéria,
que estão sendo mortos lá toda hora, estão sepultando de 500 em 500, de 1000 em 1000, mas os cultos deles, eles não param, eles são fiéis até o fim. Até o fim. Eu vi esses dias lá um pastor, foi preso pelo Estado Islâmico, e perguntaram para ele, qual é o seu último pedido? Ele falou, quero cantar. Porque ele começou a cantar, e os muçulmanos doidos, o cara ele está usando o último pedido dele, para demonstrar a fidelidade dele. É isso que nós precisamos ter. Muitos de nós fazemos, sabe o que? Deus, eu até vou ser fiel, mas depois que o Senhor for primeiro. Então é assim, ó. Muitas pessoas já me disseram, eu vou ser fiel nas ofertas, nos dízimos, quando Deus me abençoar financeiramente. Aí, irmão, é uma obrigação você ser fiel. Se você está bem financeiramente, você não está fazendo nada demais. A fidelidade é, eu não estou em condições, mas eu vou ser fiel. Quantos jovens já me falaram, Lucinho, eu vou ser fiel a Deus, eu vou virar um trator para pregar o evangelho assim que eu casar. Falei, por quê? Porque aí vai resolver esse problema do sexo. Aí olha, eu vou virar um apóstolo Paulo, eu vou expulsar demônio, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou mudar para dentro da igreja. Vou mudar para dentro da igreja, que aí resolve. Não, aí é fácil. Sabe o que Deus disse para o povo quando eles estavam entrando na terra prometida? Enquanto os senhoritos não molharem o pé no Jordão, eu não paro o Jordão. Em outras palavras, você entra com a sua fidelidade primeiro, depois eu faço a parte que você não pode fazer. Primeiro a gente faz sem ter, primeiro a gente faz sem a bênção, primeiro a gente decide ser fiel, para depois a gente ver a fidelidade de Deus se manifestar na nossa vida. Daniel chegou na Babilônia sendo fiel. Resultado, Deus foi honrando Daniel em todos os reinados. Gente, Deus usou Daniel para tirar reis e colocar reis, para tirar reinos e colocar reinos. Por quê? Porque ele com 15 anos de idade mudou o cardápio da Casa Branca com um ato de fidelidade. Eu não vou comer a comida do rei, porque essa comida não é uma comida consagrada, é a comida consagrada a demônios que não glorificam o nome do Senhor. Então, eu anotei algumas áreas que nós precisamos observar mais do que as outras. Primeira área, lógico, fidelidade no casamento. A base da destruição da sociedade moderna é o divórcio. O diabo quer destruir empresa, igreja, família, tudo destruindo o casamento. O diabo é o pai do contrário. Tudo que Deus manda fazer aqui, o diabo manda a gente fazer lá. Eu falei outro dia numa pregação, vou repetir. Eu acho que se Deus falasse assim, eu quero que ninguém case, eu quero que todo mundo saia pegando todo mundo, e eu quero que ninguém tenha filho. Aí eu acho que estava todo mundo casado, todo mundo com um monte de filho, e ninguém estava em união estável. Estava todo mundo casado no cartório, com roupinha branca, porque nós somos esse povo. Deus falou, vai para lá, a gente quer vir para cá. É o pai do contrário. Gente, nós temos que voltar a valorizar o casamento. O casamento. Esses dias as pessoas estavam convidando eu e a Paty, vem aqui dar curso pra gente sobre casamento. Eu falei, curso? Por que, Paty, que esse povo está chamando? Ô Luciano, eu acho que é porque nós vamos fazer agora 32 anos de casado. Gente, isso não é nada. O nosso sonho é ficar 70 anos casados juntos. A gente tem que começar. A pessoa falou comigo essa semana, Lucinho, eu estou passando 7 anos, estou completando agora 7 anos de casado. É verdade que depois de 7 anos de casado, o casamento não acaba mais? Falei, mentira. 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 As pessoas hoje querem terminar seus relacionamentos. Seja fiel ao seu cônjuge. Nós temos que ser fiéis. Um pastor muito querido, amigo meu, há 25 anos, me chamou e falou, Lucinho, aconteceu um caso aqui na igreja. Até agora eu não estou acreditando. A mulher me procurou, 40 anos, falou, Lucinho, estou casado há 18, mas eu quero muito largar o meu marido e trocar por um outro cara. Ele falou, ele te traiu? Não. Ele te espancou? Não. Não. Então você não pode fazer isso. Você tem que ser fiel. Passou 2 meses, ela voltou e falou assim, agora eu vou divorciar. Mas eu te falei que não pode. Ela falou, não, ele me traiu com a minha irmã. Aí, como é que é isso? Não, eu combinei com a minha irmã, da minha irmã seduzir o meu marido, para eu ter uma precedente, para eu poder largá-lo. Você consegue entender como que as pessoas estão hoje? Não querem ser fiéis.
É a fidelidade, é o prazer agora. Gente, casamento, depois da sua caminhada com Jesus, é o seu bem mais precioso. Reconquista a sua mulher, não troca de mulher não. Melhora a sua mulher, melhore o seu homem. Ser fiel no casamento, nos pensamentos, nas atitudes, no dia a dia. Que mais? Seja fiel nos julgamentos. Gente, se tem uma coisa que o Brasil virou uma vergonha. Eu falei outro dia pregando que se eu fosse mudar o nome do Brasil, eu ia mudar para injustiça. Injustiça. As pessoas hoje xingam um determinado juiz lá do Brasil, mas elas viraram ele. A pessoa vê um vídeo aqui e fala assim: ah, tá bom, eu mesmo já julgo, já condeno, já ponho na cadeia. Ninguém espera nada. Posso te dar um conselho? Espere. Espere. Não julgue precipitadamente, porque você não... Quando José foi condenado por abuso da mulher de Potifar, durante 13 anos, todo mundo achou que ele realmente era culpado. Até um certo dia, que ele entrou na presença do faraó, o faraó falou: nenhuma mão, nenhuma perna se levantará na terra do Egito, sem o Senhor dará ordem. E o José virou... Gente, vocês já imaginaram isso? José virou o dono do Egito. E toda a corte tinha que vir prestar homenagem a José. Quem que tinha que entrar na fila para pegar na mão do José e beijar? O Patifo e a Patifa. Se a gente souber ficar quietinho, o Senhor vai nos honrar. Mas não seja... por mais escandaloso que seja qualquer coisa. Às vezes eu leio assim: fulano foi pego na cama, tem a foto. Ok, a pessoa é culpada, não tem o que fazer. Eu prefiro orar e falar: Deus, ajuda, tenha misericórdia, e que o Senhor restaure. Mas hoje não. Hoje, por causa da internet, todo mundo julga. Mas a Bíblia diz que tem duas coisas que Deus odeia: quem condena o inocente e quem inocenta o culpado. Os dois vão ter que pagar pelo mesmo ato diante de Deus. Então, faça uma coisa: guarda, gente, negócio, fique em oração e deixe o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. E lá no final, nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Seja fiel nos julgamentos. Terceiro, seja fiel nas finanças. Ah, meu Deus do céu, eu cresci ouvindo falar que tem 3 áreas que derrubam um homem: a barra da saia, que é o sexo; a barra do orgulho, que é o poder; e a barra do dinheiro, que é o ouro. Eu era criança, eu saí da barriga da minha mãe e começaram a me falar isso. Gente, teve uma época que era o poder. Teve uma época que foi a questão sexual. Mas hoje, se tem uma área que está jogando as pessoas no chão, é a infidelidade financeira. Eu e você, principalmente como povo brasileiro, nós precisamos ser pessoas fiéis na questão das finanças. Nós precisamos falar: Deus nos ajuda, Deus nos socorre. Pagar em dia, sermos pessoas que fazem tudo dentro daquilo que a gente pode fazer. Eu sou tão agoniado com esse negócio de dinheiro, que outro dia eu estava perto do meu pai tem 82 anos, é viúvo. Falei: pai, o senhor tem R$5 cash aí? Que eu estou precisando pagar um negócio, que eu estou sem cartão. Ele me deu R$5, eu fui lá e paguei o negócio. Passou 6 dias, eu fui encontrar com a minha irmã. Eu não sabia que o meu pai estava com a minha irmã. Aí a minha irmã olhou para o meu pai e falou assim: daqui a pouco o Lucinho vai chegar aqui. Sabe como é que ele vai chegar aqui e ele te vê, pai? Quando ele te vê de longe, ele vai enfiar a mão no bolso, vai tirar os R$5 e ele vai vir bufando assim, ó, e vai te entregar os R$5, porque ele é agoniado com esse negócio de dinheiro. Aí eu não sabia da conversa dos dois. Entrei, fui direto pro meu pai: pai, toma aqui os R$5 que eu peguei com o senhor. Os dois rolavam de rir. Por quê? Porque desde pequeno eu tenho isso comigo. Olha, há 30 anos atrás eu trabalhava como recepcionista de hotel. Sabe onde eu recebia meu pagamento? No caixa eletrônico. A máquina ia cuspindo as notas, eu pegava o dinheiro, fila de gente atrás de mim. Eu pegava o dinheiro, separava 10%, punha no bolso esquerdo e punha o resto no bolso direito. Falava: Jesus, agora multiplica esse daqui, porque esse daqui não é meu. Sabe o que me dava? Gastura de misturar o dinheiro de Deus com o meu. O dia que a gente for fiel nisso, o dia que a gente for fiel em 5 centavos, o dia que a gente for fiel, por quê? Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito.
Nós temos que voltar a ser fiel nas finanças. Está devendo alguém? Ô fulano, estou te devendo. Olha aqui, eu estou já financiando o meu rim. Eu tenho 2, vou vender um rim. E estou fazendo um leilão, na verdade. Pulmão, eu estou com 2. Então eu vou ver o que eu vou fazer. Não vou fugir de você, mas eu vou acertar minha história, tá? Que eu sou crente. Ah, gente, a nossa vida prega muito mais do que o nosso sermão. Um irmão lá da Lagoinha Matriz chegou em mim e falou: Lucinho, conversa com o fulano, ele está me devendo R$500 e não paga. Aí eu falei: mas por que ele não te paga? Ele falou que ele pediu perdão a Deus e Deus perdoou. Falei: essa casta de demônio é nova. O demônio do calote? Como que é isso? Ser fiel, gente, fiel. Fiel nas finanças, fiel! Ontem eu entrei numa loja aqui, não vou falar que é a Ross não. Eu contei umas 200 câmeras. A Paty falou: Lucinho, mas por que tem tanta câmera? Eu falei: não sei, Paty. Você está ouvindo muita gente falando em português? Acho que é por isso. Minha mãe era professora de história. Sabe o que a minha mãe me contou? As primeiras pessoas que saíram do Brasil e foram para Portugal eram os bandidos que eram presos em Portugal. Tinha 2 opções: ou ficava na cadeia em Portugal, ou era enviado para o Brasil para ficar solto. A base da nossa nação foi de ladrões. Nós precisamos não viver assim. Terceiro, quarto, quer ser fiel? Fiel nos pensamentos. Tem hora, gente, que a gente pega pensando besteira. Você tem que falar assim: opa, ei! Acorda, sai dessa. Começa a cantar um hino. Deus vai à frente, abrindo o caminho. Sei lá, abre o celular, vai mexer em alguma coisa. Você tem que pôr um fim nos pensamentos infiéis que vem na sua mente. Aí vou largar tudo, vou desistir, vou meter o pé, vou dar na cara de fulano, vou matar. Não! Lutero disse: eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho. Não deixe os maus pensamentos fazer ninho na sua cabeça. Lute contra eles. Que mais? Seja fiel no seu devocional. Tire um tempo todo dia para você buscar o Senhor. Não sei se você não conhece a vida na América. Eu morei aqui, meu amor. Eu tinha 3 part-time. Fala uma profissão aí. Eu fiz. Fala outra. Fiz também. Rapei neve, cortei grama. Só não lavei defunto. O resto tudo eu fiz aqui. Entreguei pizza, fui atendente, fui garçom, fui busboy. Tudo! Eu sei o que é não ter tempo. Eu sei o que é correr para lá e para cá. Mas Deus, nós não podemos, gente, acordar, responder todos os idiotas e ir dormir sem responder o único que merece a nossa resposta. Posso te dar um para casa? Deixa seus WhatsApp sem responder. Alguns, deixa uns e-mails sem responder, mas responda ao Senhor, leia a palavra, tire um tempo de oração. Isso vai transformar a sua vida para sempre. Seja fiel. Ai, Luciano, não aguento. Vai aguentar a partir de hoje, que o Espírito Santo te capacita. Para a gente ler a Bíblia toda em um ano, você basta ler 3 capítulos da Bíblia por dia, e um dia da semana ler 4. No final do ano você leu. Sabe quanto tempo você leva para ler um capítulo da Bíblia? De 4 a 5 minutos. Se você tem que ler 3 por dia, 15 minutos. 15 minutos de leitura da Bíblia. Você zera a Bíblia em um ano. Nós temos que ser fiel na nossa caminhada diária com Jesus. Temos que ser fiéis no que também? Nas palavras e nos compromissos. Falou, faz. Prometeu, cumpre. Mesmo com prejuízo próprio. Esses dias um amigo meu, muito sem noção, falou com o pessoal assim: eu vou aqui nesse lugar. Fez o compromisso, saiu no cartaz. Na véspera chegou um convite melhor. Sabe o que ele fez? Mandou um e-mail: não vou mais aí. E foi para o outro lugar, porque o outro lugar era melhor e pagava mais. Aí depois deu aquela confusão, ele veio em mim: ai, Lucinho, me ajuda, o pessoal está falando mal de mim. Falei: está falando pouco, tem que falar mais mal. Você é doido? Como é que você troca de... Não pode! Se você prometeu uma coisa, você tem que cumprir aquela coisa. 2 amém. 2 amém. Vai medindo os amém aí. Os amém estão sendo fiéis, gente?
Que mais? Temos que ser fiéis na comunhão. Se Deus te plantou aqui, você tem um compromisso com esse lugar e esse lugar tem um compromisso com você. A gente pensa em igreja em termos de receber, mas posso te falar? A igreja é muito também sobre você abençoar. Quando você não tem comunhão com a igreja, você não está sendo uma bênção para quem está aqui nesse lugar com os seus dons. Então você tem que ser fiel. Hoje tem esse monte de gente, é muito bacana o online, mas cara, vem para a igreja, vem servir ao Senhor aqui. Aqui que é o seu lugar, é aqui que a gente tem que buscar a Deus. Que mais? Fiel nos dons e no chamado. Você tem um dom? Você tem um chamado? Cumpra. Sabe até quando que eu fui pastor de jovens, gente? Até os 50 anos de idade eu estava pastoreando jovens. Todo ano eu entregava meu carro para o pastor Márcio. Todo ano eu chamava o pastor Márcio, falava, pastor Márcio, eu sou um dinossauro. Eu não tenho condições, eu tá aqui não. Aí um dia eu fiz uma carta, fim do ano, fiz uma carta, entreguei para ele. Pastor Márcio, vem por meio dessa entregar a juventude dessa igreja. Glória a Deus, obrigado pelos anos de confiança. Entreguei para ele, ele me procurou, falou, filho, não, filho, não. Por que não, pastor? Quem eu quero que entregue o cargo não entrega, mas quem eu não quero que entregue, entrega. Nós precisamos entender isso aqui. Nós temos um chamado, um dom. Quem sabe você tem um dom de mexer com TI, música, evangelizar, cuidar do kids, sei lá. E o seu dom é só para você. Cara, coloca esse dom para fora. Seja fiel no seu dom, porque um dia você vai comparecer diante de Deus assim, ó. Deus vai falar assim, puxa a ficha dele aí. Olha, eu te dei um dom de falar. O que você fez com esse dom? Vai gaguejar. Que mais? Seja fiel no uso do seu tempo. Gente, olha aqui o grande inimigo da nossa vida hoje, olha. A gente gasta tanto tempo online, tanto tempo. Deus, eu não tive tempo. É? Puxa o tempo aí. O brasileiro é o segundo povo que mais fica online na terra, só perde pro pessoal da África do Sul. Juntando jogos, tempo de tela e streaming, nós ficamos 9 horas e 11 minutos por dia online. Tempo a gente tem. Alguém me pergunta, Lucinho, como é que você lê um livro por semana? Muito fácil, diminui o tempo de tela. Dá para ler 2. É tempo que sobra mais. Você descobre até seus parentes sumidos dentro de casa. Você fala, olha, eu tinha um irmão, apareceu. Olha, minha mãe, eu achei que eu tinha vindo da Shopee. Eu tenho uma mãe, que legal. Oi mãe, tudo bem? Qual é o seu nome da senhora? Uso do tempo, Deus vai cobrar da gente fidelidade no uso do tempo. O que mais? Fiel na sexualidade. Quantas pessoas sendo infiéis na sexualidade? Amigo, seja fiel, moça. O Brasil também é o segundo país mais promíscuo do mundo. Só perde para a Tailândia. A promiscuidade do Brasil eu peguei esses dias as 10 cidades do Brasil onde mais se contrata garotas de programa. Das 10, 6 são do interior de Minas. Vontade de falar o nome aqui, mas não vou não. Sabe essa cidade quietinha, com nomezinho bonitinho, que todo mundo, sabe a tradicional família mineira, assim, todo mundo com a carinha assim de santo, sabe? Tem nada disso. Ser fiel. Falar assim, eu vou aguentar, eu vou esperar, eu vou praticar isso aqui dentro do meu casamento. Não, é aquela guerra, e o diabo vem, e convite, e agora vem carnaval. Meu Deus do céu. Ser fiel à palavra de Deus, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Se a Bíblia manda dar outra face, se a Bíblia manda congregar, se a Bíblia manda orar, se a Bíblia manda perdoar, faça. É fácil? Não. No primeiro momento você vai sair no prejuízo. Esmirna, essa igreja, saiu no prejuízo. Alguns foram presos, foram caluniados, mas Jesus falou, só quero que vocês sejam fiéis até a morte, o resto é comigo. Eu vou te dar uma coroa de vida. De você eu só quero sua fidelidade. Seja fiel. Seja fiel. Então, sofra infidelidade, mas não pratique-a. Escute o que eu estou te falando aqui. Sofra infidelidade, mas não pratique.
É melhor você ir dormir à noite e falar assim: me traíram, me enganaram, me xingaram, do que você ir dormir à noite e falar assim: eu traí, eu enganei, eu xinguei, eu roubei. Deite chorando porque você saiu no prejuízo, não porque você deu o prejuízo. Segundo, pare de viver de fidelidades mínimas. O que é fidelidade mínima? Pastor, o que eu faço para eu viver assim, o mínimo com Jesus? Eu quero andar assim, bem na beiradinha, tipo, eu quero fazer o mínimo para eu poder ir para o céu. O que eu posso fazer de mínimo para eu poder manter meu casamento? Tipo, não vamos viver de fidelidade. Sai da beira desse abismo. Vamos viver de grandes fidelidades. Vamos. O texto que eu falei diz, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. Ano passado foi o ano que Deus mais me pediu coisas. No dia 2 de janeiro de 2025, o Senhor falou comigo: eu quero que você entregue uma coisa. Mas é uma coisa muito grande para mim, muito difícil. Foi a maior oferta que eu fiz na minha vida, eu dei. No dia seguinte Ele mandou eu dar uma oferta maior. Falei: Jesus, eu estou no Brasil, vai quebrar até meus vizinhos. O Senhor falou comigo assim: eu não quero seu comentário, Galvão Bueno, eu quero sua fidelidade. Você não falou que tudo que eu tenho é teu? Você não falou? Minha casa, meu dinheiro, é isso que você falou? Ou era só, você só estava, era só um somebody love para cima de mim? Gente, e o que aconteceu em janeiro do ano passado foi nada perto do resto do ano. O Senhor foi pedindo entregas. Eu olhava para a Patrícia e falava assim: eu conto para ela ou não, meu Deus, me ajuda. Jesus, Patrícia, Deus falou comigo que Ele está querendo isso. Meu Deus do céu, então vamos fazer. Ai meu Deus, vamos fazer. Não é fácil, mas é o caminho que o cristão tem que viver. É de poder um dia morrer, chegar diante dEle e ouvir Ele dizer: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para a festa do teu Senhor. Entra para a festa. Então, para encerrar, 3 maneiras de obter fidelidade. Primeiro, parando de justificar sua infidelidade, porque todo mundo faz. Ah não, eu estou vivendo assim, pastor, porque todo mundo faz. Fala para quem está do seu lado: você não é todo mundo. Segundo, entendendo que quem planta infidelidade, infidelidade colherá. Esses dias uma mulher me procura no final do culto: pastor Lucinho, ora pelo meu casamento. Meu marido não quis nem vir para a oração, aí ele sentado lá com um cara de demônio lá. Eu olhei para o marido e fiz assim, ele falou assim. Falei: o que está acontecendo? Ai, muita luta no nosso casamento, muita batalha. Aí antes de orar eu fiz mais perguntas. Aí eu descobri: ela tomou o marido de outra. Eu falei: amor, não tem como eu abençoar o que começou errado. Grave isso aqui: Deus não destrói uma família para construir outra. Constrói com fidelidade desde o início. Desde o início. E terceiro e último, entenda que fidelidade é um dom e um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, para a gente orar, você segue sendo fiel ou tem crises de infidelidade? Você segue mesmo sem aparecer os resultados, sendo fiel? Terceiro, você é fiel mesmo quando todos ao seu redor estão sendo infiéis e se dando bem? Quarto, você segue sendo fiel quando Deus fica em silêncio? Você está sendo fiel e Deus parece que sumiu. Quinto, você segue sendo fiel quando é cancelado ou zombado? Sexto, você segue sendo fiel mesmo quando sai no prejuízo? Oitavo, você segue sendo fiel mesmo quando ninguém está olhando? Eu quero orar e apresentar a nossa vida aqui diante do Senhor. E eu quero que essa palavra martele dentro de sua cabeça: fidelidade, fiel, fiel, fiel em tudo. Eu quero ser fiel, eu quero ser fiel. Eu quero viver uma vida fiel. Me ajuda, Jesus, onde eu não tenho sido fiel. O diabo só precisa de uma infidelidade para ele se infiltrar. Mas nessa manhã o Senhor fecha todas as brechas na nossa vida, na nossa porta. E o diabo vai dar com a cara em nada. Em nada!
porque ele vai dizer: olha lá o teu servo, e vai falar igual com Jó: olha lá o teu servo Jó. O Senhor prosperou ele, mas também o Senhor cercou ele de todo lado. Deus falou: ele é justo, íntegro, fiel a Deus e se desvia do mal. Que nessa manhã o Espírito Santo possa falar isso sobre nós. Em voz alta, repita comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nessa manhã eu te dou minha vida. Perdoa-me, cura-me, transforma-me. Eu sou teu para sempre. Nessa manhã eu me arrependo. Me dá o teu Espírito, me faz uma nova pessoa. E que a minha principal característica seja a fidelidade, com resultado ou sem resultado, com aplauso ou sem aplauso, com tristeza ou com alegria. Me ajuda, Jesus. Eu recebo agora a vida eterna, a salvação e o meu nome no livro dos salvos. Em teu nome eu oro. Faz outra oração comigo. Diga: Jesus querido, e eu que andei contigo, mas me esfriei, me afastei, fui infiel, hoje volto arrependido. Perdoa-me, recebe-me, cura-me. Nunca mais eu serei conhecido pela infidelidade. Eu volto hoje para uma vida fiel ao Senhor. Recebe-me. Em teu nome eu oro. Amém. Glória a Deus, que tempo maravilhoso nós vivemos. Como é importante ter você aqui conosco. Quero deixar aqui com você a oportunidade para deixar seu testemunho, seu pedido de oração nos comentários. A sua palavra é muito importante para nós. E aqui sempre vamos vivendo em adoração, em palavra, em comunhão, não com você assistindo o culto, mas você também sendo parte do culto ao nosso poderoso Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo encontro.